gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Marello, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast. Hoje eu já adianto que é especialmente para mulheres que namoram, estão noivas ou estão casadas. Deus falou comigo sobre algo muito importante e de uma forma bem inusitada, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. É um assunto um pouquinho extenso, então eu peço por favor que vocês permaneçam até o final, porque é muito importante tudo que eu vou falar aqui. E abra o seu coração e a sua mente, porque o Senhor quer falar com você hoje. Assim como Ele ministrou ao meu coração, eu desejo que Ele ministre ao seu coração através da minha vida. Nós temos, infelizmente, uma falsa sensação de controle, que muitas vezes nos impede de enxergar certas coisas que nós precisamos enxergar, que precisam estar claras na nossa mente, para que a gente tome decisões de maneiras corretas, pelos motivos corretos. Mas a gente fica com essa falsa sensação de controle e acaba nos cegando e nos impedindo de fazer as coisas corretamente. E hoje eu quero trazer essa clareza para você da mesma forma que o Senhor me trouxe desde que eu me casei. Sempre que eu falo das responsabilidades que tem no casamento e o quanto precisamos estar cientes dessas responsabilidades, até mesmo antes de casar, hoje eu vou trazer mais uma coisa que a gente precisa saber antes de se casar e precisa estar muito ciente disso dentro de um casamento, estar preparado para essas coisas quando elas acontecerem. Bom, desde que eu me casei, que faz quase um ano, eu passei a entender de uma forma muito clara, muito clara, que eu posso sim fazer planos, mas que eu nunca posso me esquecer que é Deus quem vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quiser. E muitas vezes o que Ele quer pode ser o que eu não quero e o que eu quero pode ser o que Ele não quer. E eu preciso, como uma mulher cristã que quer edificar o seu lar, que quer ter uma vida reta, né, nos caminhos do Senhor, preciso estar ciente de que mesmo que Ele faça algo que eu não queira, é bom para mim. Mas isso não anula o fato de que eu preciso sim estar relativamente preparada, ao menos ter noção de certas coisas para conseguir lidar com elas de uma forma melhor caso alguma delas aconteça na minha vida. Eu sempre quis ser mãe, é um dos maiores sonhos da minha vida. E hoje, estando casada, eu acho que neste momento, como eu estou hoje, como a minha cabeça está hoje, os planos, as nossas situações aqui, casa que não tá pronta, financeiras, enfim, eu acho que não é o momento ideal para termos filhos hoje. Mas, apesar disso, é algo que eu quero muito. Então, eu tenho entendido que mesmo que eu ache que eu não esteja pronta, que não seja o momento ideal, isso pode acontecer quando eu achar que não é para acontecer, porque Deus quer que aconteça. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas eu preciso ter essa noção de que eu quero uma coisa, mas se Deus fizer outra coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e eu preciso pegar aquilo e fazer da melhor maneira possível. E diante disso, Deus vem ministrando muito no meu coração sobre isso, de nós mulheres fazermos tantos planos relacionados à maternidade, quando vamos ter filhos, em quais circunstâncias, quantos filhos e por aí vai. E tá tudo bem fazer planos, como eu já disse, isso faz parte da nossa vida. Mas o ponto é que a gente precisa entender que o Senhor vai fazer o que Ele quer, independente da nossa vontade, porque Ele sim sabe o que é melhor para nós. Mas o ponto exato onde eu quero chegar é, a partir do momento que a gente se casa, que a gente tem relações sexuais, mesmo usando algum método contraceptivo, a gente tem uma porcentagem pequena, mas existente, de engravidar. Eu não sei se você já estudou sobre os métodos contraceptivos, se você já foi no médico, enfim, e fez perguntas relacionadas a isso, mas eu preciso
trazer esse assunto porque Deus falou muito ao meu coração nesse sentido, de que existe uma pequena porcentagem de chances da gente engravidar mesmo usando métodos contraceptivos. E essa porcentagem é pequena, porém existente, e quem garante que eu e você não vamos ser essa pequena porcentagem? Um exemplo que eu sempre falo quando eu falo em assuntos assim pode ser que seja 1 em 1 milhão, mas quem garante que você não vai ser esse 1 em 1 milhão? Então a gente precisa estar muito preparado psicologicamente e espiritualmente para quando essas coisas acontecerem. Porque se você não sabe, não existe absolutamente nenhum método contraceptivo que garanta 100% de efetividade contra a gravidez. Você pode estudar, você pode pesquisar, não existe. Então, aquele 1 em 1 milhão faz parte da nossa vida a partir do momento que nós nos casamos ou a partir do momento que tem relação sexual. Então, a gente precisa lidar com essa probabilidade totalmente existente na nossa vida. E um parênteses aqui, para que vocês me entendam mal, eu não tô grávida ainda, não quer dizer que eu tô falando de mim. E o ponto aqui não é sobre o método contraceptivo, sobre o que eu penso, sobre o que Deus pensa, ou qual é o melhor. Não tem nada a ver com o método contraceptivo ou com a minha própria vida. É algo que Deus tem ministrado no meu coração através desse assunto. E é sobre essa falsa sensação de controle que nós temos, porque nós acreditamos que nós mandamos nas coisas, tipo, se eu uso o método contraceptivo, eu nunca vou engravidar. E eu só vou engravidar o dia que eu parar e no dia X do ano Y, quando eu tiver o dinheiro tal, eu vou engravidar. Isso é uma mentira. O controle que a gente acha que tem na nossa vida é uma mentira, a gente não controla nada. A pandemia veio para esfregar na nossa cara de que a gente não tem nenhum controle sobre as coisas e sobre a nossa vida. E eu sempre falo que a gente, antes de casar, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa estar preparada emocionalmente, psicologicamente, estar realmente madura para algumas áreas, né? A gente precisa do mínimo de maturidade possível para se casar. E agora eu te faço uma pergunta, você que está me ouvindo, com a sua cabeça hoje, se você estivesse casada agora e engravidasse, o que você faria? Surtaria? Sofreria? Choraria? Iria achar que é o fim do mundo? Iria querer morrer? O que você acharia? E eu estou te fazendo essa pergunta justamente para que você olhe para dentro de si e pense, será mesmo que eu tenho maturidade suficiente para ser mãe hoje? Quando a gente casa, a gente precisa ter consciência de que os filhos são uma consequência do nosso casamento e não uma catástrofe, sabe? Não é o fim do mundo, o filho é uma bênção do Senhor. Eu acredito sim que cada um tem o seu chamado, tem pessoas que não querem e tá tudo bem, cada um e cada um. Não tô querendo falar sobre a escolha de cada um, eu tô querendo falar que é uma consequência de um casamento. Na maior parte das pessoas assim que se casam, elas têm filhos, então eu julgo pela maioria, tá? E essa questão mesmo de filhos, a gente precisa entender que eles podem chegar muito antes do que a gente imagina, por isso a questão da maturidade e do entendimento de que isso realmente pode acontecer, como também muito depois do que a gente gostaria ou até mesmo nunca existir. Infelizmente é uma possibilidade e infelizmente isso acontece. E será mesmo que a gente está preparada para isso hoje? Porque quando você está dentro de um casamento, você precisa estar preparado para ser mãe antes de entender que está na hora certa, antes de preparar tudo do jeito que você quer, ou ser mãe depois de tudo que você já fez e queria ter antes e não conseguiu. A gente precisa estar preparado para tudo. Você que namora ou que está noiva hoje, nesse exato momento que você está ouvindo esse podcast, o que você sentiria se você engravidasse na sua lua de mel? Você está idealizando um casamento incrível, uma cerimônia, lua de mel, a viagem, a casa,
tudo incrível, os planos. Se você engravidasse na sua lua de mel, como você e o seu cônjuge reagiria? O que passaria na sua cabeça com a mentalidade que você tem agora? É engraçado que a gente tem uma mania de idealizar muitas coisas. A gente pode idealizar uma carreira bem-sucedida, com filhos depois de você ter toda essa carreira bem-sucedida, casa, o carro, as viagens. Depois, sei lá, dos seus 35 anos, 38 anos, sei lá, você idealiza isso e engravida na lua de mel. É possível, gente, é possível. É isso que eu tô querendo falar, é possível. Você vai fazer planos, mas você precisa ter esse entendimento de que se Deus quiser não fazer os seus planos acontecerem da forma que você quer, Ele vai fazer. E você precisa estar preparada para aceitar e agradecer a Deus mesmo quando sai do jeito que você não gostaria. Ou até mesmo, né, você idealizou sua carreira, sua vida, você conquistou tudo que você queria, você fez tudo que você queria, e aí chegou lá, você não consegue mais engravidar. E aí você não consegue mais ter filho. Isso também é uma possibilidade. E não existe julgamento aqui, tá, gente? Eu tô falando de coisas que Deus ministrou no meu coração. De que realmente nós pecamos muito pela falsa sensação de controle. E até mesmo a gente pode idealizar todas as coisas, chegar lá nos 35 anos, não ter casa própria, não ter o carro que você queria, não ter o emprego que você queria, não ter o estudo que você queria, a formação, né, que você queria. E aí? A gente precisa trabalhar com os nossos sonhos mediante a vontade de Deus. A gente vai pedir para Ele o que a gente quer, a gente vai se programar da forma que a gente quer, mas a gente sempre tem que estar flexível à vontade de Deus. E outro parênteses aqui, por favor, para que não me entendam mal, a questão aqui não é sobre quem pode ou não ter filhos, tá? Por favor. É sobre acreditarmos na mentira que foi imposta pra gente, que a gente mesmo colocou na nossa cabeça, de que nós temos controle. Não tem nada a ver com a saúde da mulher, com o que Deus deseja pra cada uma, eu tô falando num geral, né? E enfim, não me entendam mal nesse sentido. E você, que sonha em casar, ou até mesmo que tá casada agora, já parou pra pensar nisso? Em algum momento você conseguiu visualizar isso? Eu não sei o que você tá passando agora, mas eu tinha esse entendimento antes de me casar, de que eu me casaria, eu poderia ser mãe e tal, mas era muito diferente do que é hoje, que eu estou casada e eu verdadeiramente vivo dentro de um ambiente onde realmente isso pode acontecer a qualquer momento. Como eu falei, os meus planos podem ser diferentes dos planos de Deus pra mim, e eu realmente quero que Deus faça os planos dele. Então, eu quero te falar isso hoje sobre essa minha experiência, isso que Deus tem falado no meu coração, para que antes mesmo de você se casar, ou agora, no começo do seu casamento, eu não sei, mas que você tenha esse entendimento para que, se o filho vier na hora que você não acredita que é a hora certa, que você seja grata, que você não ache que é o fim do mundo, e se ele não vier, que você também seja grata, que você aprenda a viver feliz, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes daquilo que você gostaria. E, igual eu falei, é muitas responsabilidades que vêm com o casamento, sabe? E isso é só mais uma responsabilidade que vem junto com o casamento. Eu até posso fazer mais podcasts relacionados à responsabilidade, mas eu acho que é algo que as pessoas sabem, né? Você tem responsabilidades dentro de casa pro seu cônjuge, o cuidar da casa, o relacionamento, o respeito, enfim, sonhar juntos, estar no mesmo caminho. Mas às vezes a gente esquece das outras coisas. Por exemplo, quando eu tava noiva, nunca que alguém veio pra mim e falou: Thaís, você tem entendimento de que você pode engravidar na sua lua de mel? Você tem entendimento que tudo que você planejou pode não ser exatamente como você quer? Ninguém falou isso pra mim. E, claro, graças a Deus tá tudo correndo da maneira certa. Eu não fui surpreendida, assim, drasticamente com nada.
não tô grávida de surpresa nem nada. Mas e se eu tivesse ficado? E se tivesse saído tudo de uma forma que eu não tivesse planejado? O que eu faria? Eu queria ter uma pessoa que falasse isso comigo antes, sabe? Para que eu já entrasse no casamento sabendo das coisas. E mesmo que seja uma possibilidade remota, ela é existente. Mesmo que seja 1% de chance, é 1% de chance. Então a gente precisa trabalhar com essas duas coisas, o acontecer da nossa maneira e o não acontecer da nossa maneira. E como você tá hoje? Com a sua cabeça de hoje, sendo você namorada de alguém, sendo você noiva, o que aconteceria, assim, no seu relacionamento? Se todos os planos que vocês fizeram, né, pro mais breve, assim, da vida de vocês, for totalmente diferente, vocês vão aceitar? Vocês vão surtar? Vocês vão se arrepender de ter se casado? Vocês vão brigar? O que vocês vão fazer? Será que vocês teriam maturidade para encarar uma gravidez na lua de mel? Gente, é sério. Eu realmente não entendo muito por que Deus usou uma área tão estranha para falar sobre isso comigo, mas eu acredito que não é só na minha vida que Ele quis ministrar isso. Eu acredito que Ele está querendo ministrar isso na sua vida hoje e que você tenha entendimento e não me entenda mal. E se caso você me entender mal, ora ao Senhor para que Ele fale para você aquilo que você precisa saber hoje, tá? Para que não fique nada confuso na sua cabeça. E essa área, né, de maternidade, de planos que a gente faz, é só uma área que Deus usou para falar comigo sobre isso e para falar com você sobre isso, tá? Não quer dizer que eu tô falando sobre você que vai engravidar ou que você não vai engravidar, não tem nada disso, tá? É só uma área que Deus usou para ministrar essa sensação falsa de controle que a gente tem sobre a nossa vida e de estarmos preparados, sim, para acontecer o oposto daquilo que a gente planejou. Sabe, eu vejo muitas pessoas desesperadas para casar, assim como um dia eu estive. Porém, sem um mínimo de maturidade para encarar tudo o que o casamento pode trazer. E muitas coisas, como eu disse, são responsabilidades muito grandes, como, por exemplo, um filho. Filhos. A gente não sabe. Às vezes você vai engravidar no lua de mel de trigêmeos. Não sei, de gêmeos. São coisas que, por mais que você tenha uma pequena chance de acontecer, ela existe. E realmente a gente precisa estar preparada e ter maturidade, sim, para se casar, para encarar tudo que vai vir depois. Porque o casamento, ele é incrível sim, mas ele também traz uma carga de responsabilidade muito, 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 muito grande. E que se você não estiver preparada para lidar com isso, é o que vai fazer com que o seu casamento seja desestruturado, que aconteça divórcio, adultério, sabe, que dê tudo errado. É porque não existe a maturidade suficiente para encarar aqueles momentos difíceis. E olha, eu não sei o que passa na sua vida hoje, tá? Eu não estou falando da sua vida específica porque eu não conheço a sua vida. Deus conhece. Eu tô aqui só para te falar sobre as responsabilidades que tem num casamento e que são gigantescas e de que ninguém tem controle sobre a própria vida, mas que o Senhor tem e de que a gente precisa ser flexível e tá bom, Senhor, obrigado, o Senhor quer que faça desse jeito, então amém, me capacita e faz a tua vontade. É só para isso que eu tô aqui, tá? E uma coisa que eu acho legal compartilhar com vocês é que eu comecei a orar pelos meus filhos e para que Deus nos prepare, eu e o meu marido, para sermos pais no tempo que Ele deseja. Eu sempre peço para o Senhor, né, fazer com que os meus filhos sejam grandes homens e mulheres de Deus aqui na terra, que sejam precursores do reino de Deus aqui na terra. E oro também para que Deus faça no tempo dele. Eu converso, claro, com Deus falando sobre a minha vontade, mas eu entrego nas mãos do Senhor o tempo para que Ele faça no tempo dele, mas eu peço sim
que Ele nos capacite, nos dando maturidade, sabedoria, discernimento, muita força de vontade para os dias difíceis. Eu peço realmente para que Deus nos capacite para esse momento, caso ele aconteça muito em breve, quando a gente não esperar, ou caso ele demore muito para acontecer. E também, claro, nos preparar para todas as coisas, porque a gente precisa entender que nem tudo são flores, e essa área também, da maternidade principalmente, não é tudo flores, então a gente precisa realmente estar preparada para tudo o que pode acontecer. E não é no sentido de você se capacitar sozinha. Você vai fazer a sua parte, como eu já falei, quando a gente vai casar, a gente estudar e tudo mais, mas realmente pedir que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração e faça com que você seja preparada por Ele para essas situações. Enfim, eu acho que é isso. Eu quero mesmo que você entenda esse assunto e de que aceite mesmo quando os seus planos não forem como você quer. Que eles aconteçam no tempo que você não quer ou que eles não aconteçam, enfim. Que você realmente saiba que o Senhor sabe o que é melhor para você, mas que, claro, você precisa estar capacitada para muita coisa, ter o mínimo de maturidade para entrar num casamento, tendo noção de todas essas coisas que eu te falei, e que você confie no Senhor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante de um momento que você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Que você creia que o Senhor te capacitou, que o Senhor pode te capacitar e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E último parênteses, eu tô falando de mulheres cristãs dentro de um casamento, tá? Não tô falando de pessoas que não são crentes, que engravidam solteiros, eu não tô falando disso, tá? O meu assunto aqui é com mulheres cristãs. Então eu tô falando sobre o casal dentro de um casamento, debaixo da bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você ore sobre esse assunto e que Deus te revele também outros assuntos que você precisa trabalhar no seu coração e na sua mente. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast.